livro dos Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo de número 23. Antes que você localize a referência bíblica, quero glorificar a Deus por esta oportunidade, e agradecer ao pastor Ricardo, ao pastor Valério, que Deus assim continue abençoando vocês, aos demais obreiros e irmãos desta casa. Estou muito feliz esta noite, pois está uma parte da nossa igreja, o nosso pastor presidente, pastor Vinícius se encontra ali, pastora Juliana, o obreiro Alisson, o nosso amigo e irmão Antônio Carlos. Então a alegria aqui, ela é dobrada essa noite. Amém? Quem achou a referência bíblica, diga um amém. Amém. Está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda também no teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Irmãos, eu tenho uma seguinte tese, na verdade eu me firmo debaixo dela, que o homem, ele é um ser, ele é uma tricotomia. Ele é formado de corpo, alma e espírito. Já que a gente tem uma segunda tese, que o homem, ele é uma dicotomia, ou seja, as duas partes imateriais, tanto o espírito quanto a alma, elas estão juntas. Por que eu estou dizendo isso? Que eu sou mais adepto à primeira tese. Porque a alma humana é onde está localizado o âmago do ser. É a sua parte, que eu posso chamar assim de parte, uma das partes mais importantes da vida humana. Eu acredito que o ser humano, sem a alma, ele não existiria por si mesmo. Por quê? Porque na alma humana estão localizadas 3 faculdades, que são chamadas de faculdades da alma. A primeira faculdade é chamada de faculdade do intelecto. A segunda faculdade é chamada de faculdade dos sentimentos ou emoção. E a terceira faculdade é chamada de faculdade das atitudes ou vontades. É no intelecto que você pensa, é no intelecto que você raciocina. Já é na parte emocional, que é a segunda faculdade, é onde você pesa aquilo que você vai sentir. Já a terceira faculdade, que é a faculdade das vontades ou das atitudes, é onde você coloca em prática aquilo que você pensou primeiro e depois sentiu. Glória! Só que, no que se refere à segunda faculdade, eu queria que você tivesse muita paciência com isso na introdução, por favor. Quando se refere na segunda faculdade, que é a faculdade das emoções ou sentimentos, é chamada de a balança do ser. Por quê? Porque se esta faculdade ela for atingida em primeiro lugar, ela acaba abalando as demais faculdades. Por isso que ela é chamada de balança do ser. Para o homem agir de forma racional, vou pegar devagarinho. Para o homem agir de forma racional, primeiro ele precisa pensar, ou melhor, coerente, perdão. Ele precisa primeiro pensar, segundo sentir, para depois fazer. Então, para o ser humano agir de forma coerente, ele precisa dizer assim: primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu faço. Eu queria que você repetisse comigo isso. Você pode repetir? Repita assim: primeiro eu devo pensar, depois eu devo sentir, depois eu devo fazer. Porque se você simplesmente sente para fazer, você vai fazer tudo errado. Você vai ser simplesmente levado pelas emoções. Agora, quando você, em primeiro lugar, você diz: eu penso, vamos lá? Segundo, eu sinto. Terceiro, eu faço. Aí não há dificuldade, por mais complexa que seja, que tenha o poder de paralisar você. A palavra trauma, nós sabemos que o tema desta campanha fala acerca dos traumas passados. A palavra trauma, ela é comumente usada para se referir a uma situação de impacto ou choque. Ou seja, irmãos, é o impacto dos traumas passados. Pode deixar, irmão, eu vou ouvir tudo aqui. Vamos ficar ligados. É o impacto dos traumas passados que acabam levando o ser humano a sentir no seu presente um choque emocional. Sabe por que há muitos crentes hoje tristes na igreja, complexados?
por causa dos traumas que eles não conseguiram se libertar. Aceitaram Jesus, foram batizados, pertencem a um departamento da igreja, mas ainda os traumas o abalam hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele disse: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu queria profetizar algo na tua vida só porque estamos no início. Levanta a mão direita só quem tem. Quem não tem, levanta a esquerda. Nesta noite é noite que Deus irá curar, né, as suas emoções neste lugar. Quem pode? Aleluia. O que é que o apóstolo Paulo ele quis dizer ao dar esses 3 conselhos para a igreja de Filipe? No primeiro conselho, o apóstolo Paulo quis dizer o seguinte: esqueçam dos traumas passados. Esqueçam das situações complexas que ficaram para trás. Segundo, viva o seu hoje. Sabe por quê? Porque o ser humano não consegue saber o que vai acontecer com ele amanhã. Tem pessoas aqui que dizem o Senhor que estão muito ansiosas e preocupadas. A preocupação nem sempre é maléfica. Só que quando há um exagero, uma preocupação crônica, isto acaba abalando a sua sanidade mental. Então o segundo conselho de Paulo é: viva bem o seu presente. Ame o seu próximo, ame os seus familiares. Viva bem, vai na praia porque não é pecado, não é? Antigamente era, mas não é hoje. Faça alguma coisa que possa lhes trazer prazer. Terceiro, no versículo 14 ele diz assim: prossigo para o alvo. Ele está dizendo assim: continue seguindo, porque no final da sua jornada há um prêmio reservado para você no final. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse com convicção, ao escrever a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Aí no versículo 8 ele completa: desde agora a coroa da justiça a mim está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Estudando acerca dos traumas, irmãos, eu pude perceber que há alguns tipos de traumas. Nessa noite eu queria falar sobre 5 tipos de trauma. O primeiro tipo de trauma é chamado de trauma do desenvolvimento. Eu queria muita atenção dos irmãos, eu queria que ninguém se desligasse. O primeiro tipo de trauma é chamado de trauma do desenvolvimento. Esse trauma é um tipo de trauma que acontece nos eventos diários. E tais eventos podem até mesmo tocar ou inibir as nossas ações e o nosso procedimento no que diz respeito ao nosso futuro. Trauma do desenvolvimento. O segundo tipo de trauma é chamado de trauma secundário. Esse tipo de trauma, irmãos, acontece com aqueles que diariamente participam de eventos trágicos. Vou citar um exemplo aqui: socorristas, pastor, bombeiros, médicos ou observadores de um acidente ou de um crime hediondo. O terceiro tipo de trauma é chamado de trauma intergeracional. Esse tipo de trauma acontece na vida humana ainda na sua eternidade, quando a criança ela sofre por abusos, não é? E também ela passa por situações no seu psíquico e no seu físico. Trauma intergeracional. O quarto tipo de trauma é chamado de trauma social. Esse tipo de trauma acontece com pessoas que presenciaram ou foram participantes de eventos desastrosos. Vou citar um exemplo aqui: a tragédia na Barrada de Brumadinho, a intensa chuva aqui na Serra. São pessoas que participam por situações trágicas na sua vida. E o quinto e último trauma é chamado de trauma intrauterino. Esse tipo de trauma acontece com uma pessoa ainda no ventre de sua mãe. Você sabia, isso é medicina, você sabia que uma criança, mesmo estando em estado de formação, ela passa por momentos de medo, por situações de medo, que dá-se início a um trauma que pode durar até toda a sua vida. Mas uma palavra tão linda aqui no Salmo 139, glória a Deus. Salmo de número 139,
Ele diz assim, a partir do versículo 12, perdão, versículo 13, está escrito assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. Ou seja, antes de você nascer, como um tecelão, o Senhor já cuidava de você. Ainda no ventre de sua mãe, no estágio de zigoto ou embrionário, o Senhor, como tecelão, estava dando formas a você. O diabo doido para tirar a sua vida, mas Deus colocou a mão no ventre de sua mãe e disse assim: nele ou nela, você não conta, porque eu tenho um projeto futuro na vida dele. Aleluia. Quem pode levantar a mão só quem tem, glorificar Deus. Seja louvado. Quando Jeremias pensou, recuou, sentiu o peso da sua responsabilidade, e por causa disso ele disse: Senhor, eu sou uma criança. Aí o Senhor vira para Jeremias e diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 5, vai anotando, irmão. Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor chega para Jeremias e diz assim: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. E antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você está se considerando uma criança? Antes de você ser formado no ventre materno, eu estava com as minhas mãos para te proteger. Oh, glória a Deus. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Ele diz assim: Deus te conhece muito antes de você ser formado. Glória a Deus. Eu estava estudando sobre esse quinto e último trauma, e a gente não vai pesquisar, a gente acaba descobrindo muitas coisas. Há um caso de uma jovem que ela, já numa fase onde ela pudesse entender o que é certo e errado, né? Já estava na fase do trabalho, os pais dela corriam com ela em vários especialistas para estudar a mente dela, o porquê do comportamento dela, porque ela dizia para os seus pais que ela tinha a sensação de alguém que sempre estava enforcando, pegando no pescoço dela. Ela tinha a sensação de alguém que estava sempre a perseguindo. E os pais levaram ela a vários especialistas para estudar o porquê do tal procedimento, ou porquê de tal pensamento. Só que um desses especialistas disse assim para ela, para a mãe: explica o seguinte, aconteceu alguma coisa nela ainda no estágio de formação, no seu ventre? Aí a mãe dela disse assim: sim, ela teve uma experiência de quase morte. Aí o médico disse assim: mas como assim? O cordão umbilical enrolou no pescoço dela, levando-a quase à morte. Aí ele disse assim: está aí a raiz do problema. E é nesta raiz, é debaixo desta raiz que nós iremos analisar o caso dela, irmão. Digo que ela foi atacada. A partir desse momento que o especialista estudou a respeito da raiz do problema, ela foi curada. Deus falou comigo antes de estar aqui esta noite, irmãos. Eu estou levando muito a sério essa responsabilidade. Deus falou comigo o seguinte: que vai curar na raiz traumas passados de pessoas aqui. Ele vai curar na raiz traumas de pessoas aqui no passado. Aleluia, papai. Essas pessoas, elas não conseguem dar certo em nenhum relacionamento. Essa pessoa não consegue dar certo em nenhum trabalho. Essa pessoa não consegue viver em paz. Deus vai curar você esta noite em nome de Jesus. Analisando a respeito, irmão, dessa temática no que diz respeito à cor interior, esse assunto, ele é novo para a igreja. Se tiver 25 anos é muito. Se tiver 25 anos é muito. Por que eu digo isso? Porque este assunto a respeito do tratamento acerca da cor interior foi colocado no seio da igreja pela geração de G12, através do pastor colombiano César Castelhano, que hoje há vários representantes dele aqui no Brasil, o apóstolo René Terra Nova, não é? A apóstola Valnice Milhões. Só que quando esta temática ela surgiu no seio da igreja evangélica, ela trouxe alguns ensinamentos duvidosos. Eu preciso que você entenda a raiz, eu estou falando da raiz. E tais ensinamentos prejudiciais
prejudicaram e muito a vida dos crentes em questão. Até então. Por quê? Porque foi usado técnicas de hipnose. Hipnose é regressão mental. Pastor Ezequiel, o senhor, no ano de 2012, o senhor estava no Ministério do Governo. O senhor se lembra de um caso que aconteceu com o diabo? Que ele participou em um dos eventos do G12, um dos encontros. O pastor José dizia assim: quem for para esses encontros, está fora, vai ser excluído. O pastor José dizia isso. E o diabo da Beira Rio, nessa época, ele participou de um desses encontros. Fizeram uma lavagem cerebral nele, pastor Luciano. Que um homem que tinha quase 40 anos de idade, ele regrediu para a idade de 5 anos. E nunca mais voltou a ser como ele. Cuidado. Nem sempre, não confundam, por favor, poder de Deus com transe hipnótico. Aleluia! Eu vou repetir. Não confundam poder de Deus com transe hipnótico. Quando há poder de Deus, a transformação é completa. Glória! Quando há somente o transe hipnótico, há apenas uma manifestação externa sem mudança total na vida da pessoa. Aleluia. Não confundam, porque hoje estão usando em muitas igrejas evangélicas técnicas de hipnose para confundir com o poder de Deus. Eu quero profetizar algo aqui, é minha segunda vez, irmãos. Levanta a mão direita mais uma vez, alguém tem. Aleluia. Quem não tem, levanta a esquerda. Deus está dando para alguém como presente o dom do discernimento de espírito. Glória a Deus. Dom de discernimento de espírito, para você saber julgar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Se eu fosse você, eu já estava assim, ó, lá na cobertura, dizendo: Deus, eu quero receber de novo. Eu quero receber de ti esse dom. Glória a Deus. Mas voltando para os traumas passados. Os traumas, eles produzem na vida humana alguns sentimentos, como eu disse a princípio, que afeta a vida da pessoa. Irmãos, Jabes, ele sabia disso. Ele sabia disso, que a situação pelo qual ele nasceu, o contexto que ele estava vivendo, poderia prejudicar a sua vida posterior. Imagina uma criança receber um nome que tem um significado aflição. Imagina a mãe chegar perto do seu filho e dar um nome cujo significado é pesar, algo doloroso. Imagina a influência negativa, porque o significado do nome nesta época bíblica tinha um peso futurístico de Israel. Só que Jabes, sabendo da situação, ele faz uma oração que muda radicalmente a sua vida. Essa oração que ele fez é de não conformar com a situação que a ele fora imposta. Eu queria que você falasse para essa pessoa, minha segunda vez, falasse para essa pessoa e dissesse assim: não se conforme com essa situação atual. Porque não foi isso que Deus projetou para você. Deus tem algo melhor reservado para alguém. Será que tem alguém que pode levantar suas mãos em cima da cobertura e glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia, Jesus. Eu quero falar de 3 sentimentos que os traumas passados produzem. Tinha que anotar. 3 sentimentos que os traumas passados produzem na vida de um ser humano. Eu quero falar sobre o sentimento de culpa, sobre o complexo de inferioridade e sobre o sentimento de rejeição e de abandono. Os irmãos sabem muito bem, irmãos, que sentimento de culpa, tem que ler aqui, tá? Sentimento de culpa, para a psicologia, ela é baseada na frustração. Ou seja, é quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de moral e tem as responsabilidades significativas por tal ação. Gênesis capítulo 3, na minha opinião, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Em contrapartida, é um mais alegre também.
Como assim, que paradoxo estranho? Mas triste porque no capítulo 13 é o capítulo da queda do homem, aonde o casal come do fruto proibido. Sendo que Deus disse assim, olha, se comer do fruto proibido, vocês vão morrer. Esse é o padrão moral que eles quebraram. Só que eles, desobedecendo a ordem de Deus, que na teologia é pecado original, eles, ao comer, eles perceberam algumas coisas em si. Primeiro, ao olhar um para o outro, viram-se que estavam nus. A nudez é símbolo do pecado. E quando ouviram a voz de Deus soar no jardim, eles se esconderam por detrás das árvores. Sentimento de culpa. Meu Deus. Sentimento de culpa. Glória a Deus. Só que Deus, irmãos, é o psicólogo dos psicólogos, psiquiatra dos psiquiatras. Ele vai onde está Adão e Eva e diz assim: onde estás? A pergunta de Deus transforma a vida. A pergunta de Deus transforma a dívida, ou melhor, a vida. A pergunta de Deus, ela não pode causar pavor em nós, nem muito menos complexos de sentimento de culpa. A pergunta que Deus faz para nós é para que você se abra, para que nós abramos o nosso coração para Ele e confessemos os nossos pecados. E quando Deus vai até Adão e Eva, 3 coisas são necessárias para que o sentimento de culpa seja sarado nas nossas vidas. Seja retirado das nossas vidas. Primeiro, não transfira a culpa dos seus erros para os outros. Adão chega para Deus e diz assim: foi a mulher que... Foi a mulher que eu errei. Se eu estivesse sozinho, eu não iria. Mas a mulher que o Senhor me deu, mas o marido que o Senhor me deu, os filhos que o Senhor me deu. Sabe por que hoje eu estou falando como profeta e não como profetinha? Sabe por que hoje os jovens são completamente complexados? Uma palavra difícil, meu Deus, não é tão fácil. Porque os pais estão colocando nos ombros deles os traumas passados que eles viveram quando crianças. Meu Deus! Estão depositando nele as suas frustrações passadas. Só que Deus não fala com parede. Deus está falando com alguém aqui. Não transfira a culpa dos seus erros passados para os outros. Aleluia. Segundo, assuma os seus erros e busque em Deus soluções. Aleluia. Com todo respeito, Deus gosta de homem e de mulher de coragem. Glória a Deus. Davi, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque ele era bonito, porque ele se arrependia dos seus erros. O coração dele, quando cometia um erro, era de confessar e de se abrir a Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: não adianta você alimentar os seus erros, você precisa chegar para Deus e confessá-los, para que haja uma transformação na sua vida. Aleluia. Terceiro, peça perdão com sinceridade e comprometa-se a mudar. Isso é arrependimento. Eu errei, vou ficar prostrado? Vou confessar os meus erros e mudar. Porque o diabo sabe que você erra porque é ser humano. O diabo sabe que você peca porque você é um ser mortal. Agora ele quer que você, ao pecar, fique prostrado. Mas em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, aleluia. Quem não tem, levanta a esquerda. Deus vai levantar a sua vida esta noite. Hoje, as mãos ainda assim, estenda as suas mãos ainda assim. Deus vai levantar você esta noite. Olha como o Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração esta noite. Olha como Deus ergue a tua cabeça esta noite. Sinta o toque de Deus aonde você está. Esta noite Deus vai sarar o seu coração e vai mudar sua história. Levante a mão, começa a glorificar a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus.
Levante a sua mão e começa a glorificar a Deus. Isso, vai. O diabo não gosta quando o crente glorifica, irmãos. Quando o crente glorifica, ele está dizendo, hoje vai ter mudança. Quando o crente dá glória, ele está dizendo para o diabo, hoje você não faz parte da minha vida emocional. Maravilha, Deus, aleluia. O segundo tipo de sentimento que Deus vai curar você hoje é chamado de complexo de inferioridade. Eu encontro esse tipo de sentimento na história de um homem que, ao nascer, foi dado a ele um homem de Merib e Baal. Mas por causa da sua trágica queda, ele recebe o nome de Mefibosete. Aleluia! Merib e Baal, irmãos, a palavra Baal, nem sempre, isso é hebraico, nem sempre refere-se a um deus cananeu. Por quê? Porque a palavra Baal pode significar Senhor, Deus, ou alguém de autoridade. Mefibosete, quando nasceu, ele recebeu um nome que indicava a autoridade que ele exerceria futuramente no reinado de Israel. Ele era filho de um príncipe, de Jonas. Só que, por causa da queda, ele recebe um nome, irmãos, com todo respeito, que significa terrível. O nome Mefibosete significa aquele que me causa vergonha. Aquele que me causa vergonha. Ou vergonha destruidora. Aonde eu encontro, irmãos, esse sentimento de complexo de inferioridade na vida de Mefibosete? Aqui no capítulo 9, versículo 8. Quando Davi manda chamar Mefibosete, quando Mefibosete enfim chega em Jerusalém, Mefibosete, a ele é dado a liberdade, a oportunidade, o acesso de entrar à presença do rei Davi. E quando Mefibosete está diante do rei, olha o que Mefibosete diz, 2 Samuel capítulo 9, versículo 8. Quem é teu servo, para tu teres olhado para mim? Cão morto. Irmãos, cão morto é a mesma coisa de leão morto. Serve para alguma coisa? Para nada. Irmãos, nem que você tenha na sua casa um vira-lata, ou um ratinho chamado pinche, que morde a canela, mas ele fica mais bravo que um pitbull. Um cão morto, ele está dizendo, eu não sirvo para nada. Eu fui analisar alguns sinais, irmãos, daqueles que têm complexo de inferioridade, e eu vou citar alguns sinais aqui. Vamos lá. Primeiro, quem tem complexo de inferioridade, ele tem baixa autoestima, se sente inferior e só enxerga os seus defeitos. Tem alguém aqui assim? Segundo, não tem motivação. É aquele crente que você chega para ele e diz assim, irmão, vamos orar, irmão, vamos buscar, irmão, vamos fazer isso. Ah, eu não vou porque eu moro longe, não tem problema, eu tenho um carro, eu te busco nos dias de culto. Ah, eu não vou porque eu tenho família. Não se preocupe, eu alugo uma van. Mas sempre põe desculpa, não tem motivação para nada. E oração nem sempre dá jeito, tá? O coração precisa estar unida com outra coisa. Não tem motivação. Terceiro, tem o hábito de se comparar aos outros. Ou seja, o seu próximo é sempre melhor do que ele. E nem sempre. Faz as coisas melhor do que ele. Nem sempre. Complexo de inferioridade. Uma outra coisa. Tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. E tende a se isolar. Eu quero parar um pouco aqui. No segundo livro de Samuel, no capítulo 4, versículo 4, é o versículo e o capítulo do trágico ocorrido. Deus permitiu tudo aquilo. Fala para a pessoa que está no seu lado e diz assim, muitas vezes, Deus permite dores nas nossas vidas. Eu estou levando muito a sério essa responsabilidade. Não confundam vontade de Deus com permissão. A vontade de Deus não é a sua boca, mas Deus permite. Se não acontecesse o que aconteceu com Mefibosete, o seu destino seria a morte. Porque seu avô Saul morreu, Jonathan morreu, seus tios morreram e muitos membros da sua família foram mortos. Foi necessário aquela queda
para que Mefibosete estivesse vivo. Eu sei que você não merecia passar por nada disso que você passou, mas foi necessário. Não merecia eu ser abandonado pela minha mãe com 15 anos, mas foi necessário. Aleluia! Para que eu estivesse na presença de Deus hoje como estou. Glória a Deus! Se isso não acontecesse, Mefibosete não seria levado a Lodebar. Coisa linda, Jesus! Eu vou tirar pensamentos de muitos aqui. Quando falam acerca de Lodebar, dizem Lodebar é lugar de vergonha, Lodebar é lugar de desprezo. Tem aquela em Lodebar, terra de desprezo. Irmão, Lodebar é a terra do isolamento de Deus. É onde Deus preserva aqueles que têm chamada. Em Lodebar, Deus não estava colocando Mefibosete em vergonha a mercê. Deus estava salvaguardando a vida de Mefibosete em Lodebar. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, é a minha quarta vez. Eu amo tudo. Fala para essa pessoa e diz assim: não reclame de Lodebar. Agora, uma coisa eu preciso dizer para você: Lodebar é para um tempo, porque o lugar do crente é em Jerusalém. Sabe que irmão, levanta a sua mão para cima no telefone, irmão. Vai glorificando a Deus, mas não despreze Lodebar. Vai pesquisar o significado da palavra Lodebar. A palavra Lodebar, no hebraico, significa lugar de silêncio. Silêncio, não esquecimento. Não confunda silêncio com esquecimento. Você está na prova e ora dizendo assim: Deus, o Senhor não esqueceu, não, ele está em silêncio. Aleluia! Aleluia! Abaraçu. Senhor, por que desta prova o Senhor se esqueceu de mim? Não, ele está em silêncio. Meu Deus! A tempestade comendo solta e Jesus no barco dormindo. Dormir aqui é silêncio. Aleluia! Ele é Deus. Oh, aleluia! E os discípulos dizem: irmão, Jesus estava no barco de Israel. Eu poderia estar desesperado se tivesse um cabeçudo ali, mas é Jesus que estava no barco, meu Deus. Aleluia! Está em silêncio na prova, sim, mas Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está passando. E no momento certo, Ele irá vir ao seu encontro de socorrer quem pode glorificar a Deus. Por isso, isso é tão verdade, que Mefibosete estava na casa de um homem que tinha posses. Ele não estava na casa de Ribamar que vende cocada, não. Ele estava na casa de Maqui, filho de Amiel, aleluia, em Lodebar, um homem que ajudou o rei Davi quando ele estava no deserto, sendo perseguido por Absalão, seu filho. Uma pessoa que está ao seu lado diz assim: Lodebar, você não vai ficar desabrigado, você vai ficar na casa de alguém com posses. Irmão, Mefibosete estava comendo leilão, irmão. Ele estava dormindo numa cama boa, ele estava tomando um refrigerante, ele estava, não, porque ele estava fazendo dieta, mas ele estava comendo comida boa, ovos cozidos, salada, tomate, um suquinho do Del Vale, ele estava bem! Glória a Deus! Olá, barachanda, Deus reserva sempre o melhor para os seus. Deus reserva sempre o melhor para os seus. Deus reserva sempre o melhor para os seus. Fala com essa pessoa dizendo: Deus reserva sempre o melhor para os seus. Maravilha! Quando eu vim do Nordeste, eu só tinha dinheiro para chegar na rodoviária do Novo Rio, com a idade de 15 anos. Não tinha dinheiro para comprar nada no ônibus. Aí Deus levantou uma irmã. Eu não a conheço. Mas eu chamo carinhosamente da gordinha da coxinha de galinha. Oh, meu Deus. Aquela coxinha, hoje eu não posso comer muito, eu também estou dieta. Mas aquela coxinha com aquele copo de Guaravita. E aquela maionese de 5 dias. Meu Deus do céu, aquele arroz já estava igual grudando no outro assim. Aquele feijão que estava branco. Mas foi aquela comida que me deu força para que aqui pudesse chegar. Aleluia! Em situações de perigo, Deus levanta os seus servos para nos ajudar. Glória a Deus. Vamos lá, vamos correr. O terceiro tipo de sentimento
que é ocasionado pelos traumas passados, é chamado de sentimento de isolamento ou rejeição. Quem nunca aqui não sentiu assim isolado, rejeitado? Eu me senti. Rejeitado pela minha mãe. E durante 3 anos eu guardei esta mágoa. Mas graças a Deus, minha mãe veio aqui depois de 20 anos, morou comigo, ficou aqui 1 ano, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e jogou no mar de esquecimento as imagens aparecidas. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu encontro esse sentimento de rejeição e de isolamento na vida de uma mulher, que a Bíblia não cita o seu nome, não encontro aqui. Eu pesquisei, confesso que eu vou tentar. O nome dela, não consegui. Mas a situação dela é conhecida. A mulher samaritana. Os irmãos conhecem muito bem a história. Foi necessário Jesus pedir para os seus discípulos comprar pão na padaria, né? Para que ele pudesse ter um diálogo mais próximo com ela. Glória a Deus. Essa mulher é conhecida como a mulher dos 5 maridos. Só que eu preciso explicar algo para você aqui. Não pense você que a vida dessa mulher era uma vida de promiscuidade. Você está dizendo que ela não teve 5 maridos? 5 maridos, não amantes. A diferença. 5 maridos. E você sabe muito bem que o divórcio nesta época sempre partia do homem. A mulher não tinha o direito de se divorciar. Então há 2 possibilidades aqui. Ou ela tentou por 5 vezes um relacionamento, e nas 5 vezes que ela tentou não deu certo, ou aconteceu na vida dela aquilo que chamamos de levirato. O marido dela faleceu, então o irmão do marido dela, para ter descendentes, né, do seu marido, na segunda hipótese mais tarde, mais provável, ficou com ela. Só que nenhum dos 5 permaneceu. Provavelmente, isso é história, é uma das teses, uma das vertentes. Possivelmente o marido dela faleceu, não deixando herdeiro. E esses 5 irmãos que estiveram com ela abandonaram-na, porque o problema estava nela. Ela não conseguia gerar. Ou ela tinha uma anomalia no ciclo menstrual dela, mas ela não conseguia dar à luz a filhos. Então, como o diabo, irmãos, ele é sagaz, astuto, ele age nas nossas necessidades. Eu preguei aqui no domingo e disse que o diabo tentou Jesus, os 3 estágios da tentação de Jesus, e sempre quando ele tentava Jesus, ele tentava nas necessidades dele. O que ela precisava para viver bem? De um homem. Ela precisava de um homem, não de um moleque, mas de um homem ao lado dela. O primeiro que... não vai mais. Pastor Vinícius. Lábia, esse homem é casado. Tocou na ferida. Resultado: de qualidade de esposa, ela se tornou amante. Pela sociedade, uma mulher promíscua. É tanto que Jesus ele chegou ao meio-dia no poço de Jacó. Não era costume uma mulher pegar poço neste horário. Ou era de manhã ou ao entardecer. Mas a vida dela era tão miserável que ela sabia que neste horário não teria ninguém para esperá-la. Mas teve Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! É assim que Jesus faz. Quando o homem te despreza, ele vai ao teu encontro te socorrer. Deus seja louvado. O homem despreza você, o homem te abandona, mas Jesus vai ao teu encontro te socorrer. Uma pessoa que vive isolada ou carrega em si o sentimento de rejeição é porque ela está passando ou passou por uma vida de preconceitos. Ela carrega na sua alma uma vida cheia de preconceitos. E eu encontro na vida dela alguns preconceitos. Eu encontro o preconceito social, o preconceito étnico, o preconceito cultural e o preconceito religioso, que é o mais grave.
Por que eu estou dizendo que era mais grave? Porque o preconceito religioso unia esses três tipos de preconceitos que eu citei até então. Eu estou falando de uma mulher samaritana. Os samaritanos não eram judeus de sangue puro. Os samaritanos eram uma mistura de judeu com gentios. Tendo assim a sua própria cultura, a sua própria religião. É tanto que ela chegou para Jesus e disse assim: olha, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar, mas nós e nossos antepassados adoramos no Monte Gerizim. Aí Jesus disse para ela: mulher, o local geográfico pouco importa, porque os verdadeiros adoradores. Aleluia a Deus. Ai, irmão, se eu fosse você, eu já estava assim adorando a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque para chamar a atenção de Deus, o local geográfico não é importante, mas os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu queria que nessa noite você abrisse o seu coração. Abrisse o seu coração aqui nesta noite para Deus. Sabe por quê? Porque quem vai te curar desses traumas não é o homem. Quem vai te curar desses traumas é o próprio Deus. É Deus que vai curar você. É Deus que vai sarar suas feridas. É Deus que vai levantar você esta noite. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você vai chegar na sua casa melhor. Você vai chegar na tua casa diferente. O teu parente vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, ela saiu para a igreja tão cabisbaixa e chegou diferente. Não é por causa do pregador, é por causa de Deus. Aleluia! Oh, levante uma de suas mãos, sinta Deus tocando você. Sinta Deus tocando você aí, sinta. Sinta Deus tocando você aí, levante uma de suas mãos. Sinta Deus tocando. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Aleluia! Glória, aleluia, Jesus. Abre o seu coração esta noite. Oh, maravilha. Como nos curar dos traumas passados? Eu anotei uma frase tão bonita aqui do pastor Charles Spurgeon, que diz assim: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas, e não mais. Mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Mas Deus vai sarar a tua coração nesta noite. Deus vai sarar a tua alma. Como nos curar dos traumas passados? Em primeiro lugar, através do diálogo com Deus e com o nosso próximo. Glória a Deus. Você precisa ser alguém de diálogo, não ser alguém monólogo, não ser monólogo que só conversa apenas com 5 vezes, não ser isolado. Não, para você se libertar desses traumas, você precisa ser alguém de diálogo. Por quê? Porque a psicoterapia, que é um ramo da psicologia, busca tratar, através do diálogo e da conversa, essas questões emocionais. Então, quanto mais o crente ora, mais limpo ele ficará dos traumas. Quanto mais o crente busca a Deus, mais sensível à voz de Deus ele fica. Eu vou citar aqui alguns textos aqui, porque se você esquecer tudo aquilo que eu falar, não esqueça daquilo que diz a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto do coração. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, está escrito: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: alegrai-vos na esperança, serem pacientes na tribulação, perseverai na oração. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 18, está escrito: orando em todo o tempo com oração e súplica por todos os santos. A oração faz bem à alma. Deus tem falado comigo, pastor Ezequiel. Eu tenho até compartilhado isso. Porque hoje existem muitos crentes emocionalmente abalados. Um dos motivos é porque não costumam orar como antigamente. Eu não estou falando daquela oração que você faz inicialmente antes de comer aquele ovo. Eu não estou falando daquela oração que você faz ao dormir ou ao se levantar. Eu não estou falando daquela oração que você faz quando chega na igreja, aquela oração de 5 segundos. Eu estou falando de uma vida. De uma vida.
Antigamente, você só via crente orando pela rua, tal de dizer que ela está falando sozinho. Não, eu estou falando com Deus. Glória! Eu me lembro quando eu era novo convertido, quando eu arrumei meu primeiro emprego aqui na cidade de Araruama, isso no ano 2000, que foi na imobiliária do Barbudo. Eu empolgado, ia de pontos verdes de bicicleta a pé todo dia, de segunda a sábado. Irmãos, eu não tinha lugar para orar, não. Eu orava no banheiro, eu orava na rua, eu encostava a bicicleta na parede, buscava Deus, e eu era mais velho. Ore a Deus e não se importe se alguém está dizendo que você é louco. A sua preocupação é com Deus e não com o homem. A sua preocupação com Deus e não com o homem. Segundo, como se curar dos traumas passados, através do poder do relacionamento. Eu anotei aqui, irmãos, eu achei muito interessante que o relacionamento, ele catalisa ou estimula o crescimento de alguém. Isso é viver em comunidade. Às vezes nós esquecemos disso, que somos igreja, membros do corpo de Cristo. E muitas vezes nós deixamos, irmãos, a inveja, nós deixamos muitas vezes, irmãos, a desconfiança. Muitas vezes nós não fortalecemos este relacionamento. Isso é doutrina básica que nós aprendemos no discipulado. O poder do relacionamento. Quando o crente está unido, coisas grandes e poderosas acontecem. Ah, porque não acontecem muitos milagres na igreja? Um dos motivos, a falta do relacionamento. É um crente que não fala com o crente, não vai com a cara do outro crente. Como Deus vai operar alguma coisa nesse nível? Eu estou falando de outro lugar, não aqui. Mas quando o crente está unido, irmãos, quando o crente ele sabe o poder que tem o relacionamento, não há diabo, não há capeta, não há dificuldade que possa paralisar a ação do poder de Deus na vida dele. Terceiro, como se curar dos traumas passados? Exercendo a prática do perdão. Se você não consegue perdoar, tampouco você conseguirá obter de Deus o seu perdão. Quem sabe a sua oração não está tendo efeito porque você não consegue perdoar aquele que te ofendeu. Você ora no monte, ora nas consagrações, participa das orações de madrugada, mas você tem dificuldade seríssima de perdoar um ofensor. Eu sei que é difícil perdoar quem nos ofende. Eu sei que é difícil, irmãos, exercer a prática do perdão para com aqueles que não vai com a nossa cara. Mas o Espírito Santo, aleluia, ele ajuda nas nossas fraquezas. Se você não consegue perdoar ninguém, o Espírito Santo, ele te estimulará a perdoar aquele que te ofendeu. Jesus Cristo disse assim, Marcos capítulo 11, versículo 25: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O perdão, ele é tão poderoso que ele liberta o ofensor e o ofendido das amarras emocionais. Quando você perdoa, você está se libertando e libertando aquele que te ofendeu. Fala para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: pratique o perdão. Pratique o perdão. O diabo quer colocar nos corações raízes de amargura, dificuldades de perdoar, mas o Espírito Santo que está tendo liberdade, glória, no coração de pessoas aqui, ele vai estimular você a ir lá naquela pessoa e pedir perdão a ela. Bendito seja o teu nome. Faça algo diferente. Quando acabar este culto, seja o primeiro a ligar para essa pessoa que te ofendeu. Ligue para essa pessoa. Essa pessoa que te ofendeu, essa pessoa que te maltrata, chega para ele e diz assim: me perdoa! Me perdoa! Me perdoa! Quando eu encontrei a minha mãe, depois de 20 anos, minha mãe chorando, disse: meu filho, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz. Eu disse: mãe, fica tranquila, sabe por quê? Eu já te perdoo, mas fica tranquila, porque Deus usou essa situação para que eu pudesse encontrar Jesus no caminho. Porque quando falamos da história de José, pastor Eliano, como a senhora pregou muito bem na quarta-feira passada, nós só citamos até o trono. Nós só citamos a história de José até o trono, como se o trono fosse o fim da história de José, pastor Vinícius.
Ali está apenas no começo da história dele. Porque a história de José não termina no trono. Não. A história de José termina quando há uma reconciliação familiar. Aprendi quarta-feira aqui. Aleluia. É porque a mente humana está muito voltada àquilo que é material, àquilo que é físico, àquilo que os olhos podem ver. Eu costumo dizer o seguinte, veja, eu queria ouvir a pastora Juliana, se quiser. Tá? Eu costumo dizer assim, eu costumo me adaptar a qualquer tipo de denominação evangélica. Qualquer tipo de denominação evangélica. Eu posso me adaptar na bola de neve, eu posso me adaptar na batista, eu consigo me adaptar na periferia, eu consigo me adaptar na Deus Amor. Por quê? Porque o mais difícil não é mudar isso aqui, o mais difícil é mudar isso aqui. Aleluia. O mais difícil não é mudar roupa. Roupa é fácil, eu ando com o que você quiser aqui, eu ando com um talher, eu ando com eu ando com qualquer coisa. Isso é religiosidade. A verdadeira mudança está aqui, de dentro para fora. Aleluia. São essas virtudes que precisam fazer parte da igreja. São características de uma igreja verdadeira. A prática da oração, o poder do relacionamento e o exercício do perdão. São as características principais de uma verdadeira igreja. Eu queria convidar os irmãos a estarem em pé. Eu queria convidar aqui a pastora Juliana. Glória a Deus. Mas está louvando ao Senhor. Você que pode estar de pé. Sim, ela mesmo. Eu queria falar algo aqui. Aleluia. A pastora Juliana quase não vinha para cá. Quase não vinha, pastor. Por quê? Porque ela começou na febre, né, pastor? Ouviu isso? Uma febre. Eu fiquei preocupado, eu falei, Deus, não faz isso não. Por que isso? Eu falei, pastor, eu vou orar por ti. Pastor, eu vou jejuar por ti. Pastor, a senhora vai estar louvando a Deus. Eu entendi. Isso foi sério, não pode espiritualizar tudo não. Não vou dizer que eu espiritualizei tudo não. Mas foi seta do diabo, sabe por quê, irmãos? Porque esta campanha não foi levantada simplesmente por um homem. Mas Deus vai tocar no coração do homem. Porque muitas pessoas podem até não ser hoje. Você pode até esquecer de tudo aquilo que eu falei. Mas eu te digo uma coisa. Se você crer até o final desta campanha, a sua vida será outra. Aleluia. A sua vida será melhor. Sabe por quê? Porque você não está diante de um psicólogo feito de carne e osso. De um psicanalista feito de carne e osso. De um psiquiatra feito de carne e osso. Você está diante de Deus e de homens e mulheres que serão aqui usados por Deus para abençoar a sua vida. Amém, pastor Juliano? Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Convido você para louvar comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, irmãos. Põe a mão no seu coração. Analise a letra da canção. Respire fundo, tenha calma nessa hora. Vai falando com Deus, fala com Deus. Vai Vai falar com Deus. Não é a força humana que te faz vencer. Aleluia. A fraqueza que nos mostra o seu poder. Fala com Deus, vai falando com Deus, qual é a massa. Seguir a Cristo não isenta sofrimento, mas traz a paz que excede todo entendimento. Somente a fé será capaz de explicar todo o processo bem no meio desse mar. Quem te chamou do outro lado atravessar, está quietinho, te ensinando a confiar. A tempestade interna boa que se vê é o cenário do Senhor aparecer nessa
excede todo entendimento. Será capaz de explicar todo o processo perfeito desse mar. Quem te chamou do lado atravessar, está pertinho, te ensinando a confiar. A tempestade quebra ou Aleluia! é o cenário do Senhor vai ser. E nessa hora sei que alguém irá falar, mas quem é esse que acalma o vento e o mar? Aleluia! O mundo está contigo nesse balcão, mas só Jesus te faz chegar no outro lado. Aleluia! Aleluia! Jesus te faz chegar no outro lado. Aleluia. 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 Aleluia.